Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso podcast Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. Alimentos que ajudam a diminuir a celulite. Olha que maravilha! O título desse episódio nessa semana é também a primeira pergunta para nossa entrevistada, a nutricionista Sabrina Teio. Ela tem um perfil fantástico no Instagram que é recheado de dicas positivas para uma vida mais plena, mais saudável. Ela fala sobre envelhecer com energia para dar conta de tudo e principalmente com muito tesão pela vida. Ela está aqui conosco hoje, direto do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Sabrina. Alegria conversar com você. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui conversando com você e com todo mundo que te assiste. Fiquei muito lisonjeada pelo convite e espero contribuir realmente com informações importantes, né, que realmente tragam a mudança na vida das pessoas. Muito bom, na medida do possível ou quase, né? Mesmo porque a gente não tem manual para fazer tudo certinho, né? A gente não é eletrodoméstico, né, Sabrina? E como eu disse na abertura, a primeira pergunta é a pergunta do título. Todo mundo quer saber o que comer para acabar com a celulite, né? Sempre tem alguns alimentos que podem favorecer a eliminação da celulite, como tem alimentos que prejudicam e pioram o aspecto da celulite, né? Então, pensando na melhora do aspecto da celulite, a gente tem que pensar sempre que a celulite é um processo inflamatório, né? E por conta disso, a gente precisa consumir alimentos mais anti-inflamatórios, que tenham mais essa característica. Além disso, a celulite também está relacionada a uma retenção de líquido. Então, a gente tem alimentos que favoreçam a eliminação desse líquido e melhora da circulação. Então, falando especificamente desses alimentos, né? Quem que a gente pode colocar dentro da nossa rotina alimentar para que a gente tenha uma melhora do aspecto da celulite, né? Então, assim, a gente pode trabalhar com alimentos diuréticos, como por exemplo o abacaxi, né? Alguns chás que têm esse perfil diurético, como chá de cavalinha, chá de dente de leão, hidratação, né? A gente precisa de muita água para melhorar as funções celulares, né, que são importantíssimas para a melhora do aspecto da celulite. A gente pode introduzir alimentos fontes de potássio, né? Quem são eles? A água de coco, a banana, né? Os vegetais verdes escuros tem bastante, são bem ricos em potássio e eles vão melhorar a circulação sanguínea, então melhora o aspecto da celulite, né? E pensando no que evitar, né? O que a gente pode evitar na alimentação? Porque às vezes não é só o que incluir, né? É incluir e evitar também. Então, seriam os alimentos que têm características mais inflamatórias, né? Aí a gente vai falar do grupo dos açúcares, né? Qualquer tipo de açúcar, as farinhas refinadas, né? Os carboidratos refinados, excesso de pães, biscoitos, bolos, os industrializados, né, que tem muito produtos químicos envolvidos, os embutidos, presunto, salame, então, e o excesso de gordura saturada, né? Então, assim, como tudo na alimentação, a gente tem que buscar um equilíbrio. É o que eu prego, né? Assim, ninguém vai ser 100% perfeito, mas a gente tem que buscar um equilíbrio, né? E esse equilíbrio é parte do pressuposto de que não existe uma mágica para que a gente, né, fique livre de tudo de ruim, de todas as gorduras, de tudo que a gente não quer. E eu gosto muito quando vejo você falando, né, dessa mudança de hábitos, uma mudança de postura, e queria que você comentasse comigo, quase um paradoxo, né? Porque a gente fala assim, é preciso mudar, é preciso virar a chave só vira do lado de dentro, aí você muda a postura, ok. Mas aí você fala também muito bem sobre o impacto da dieta nos finais de semana. Nossa, aí é um estrago, né, Sabrina? Quando a gente vai para o fim de semana achando que está fazendo tudo certinho durante a semana e que pode dar uma liberada. Tem gente que o fim de semana começa quinta-feira, né? Tem isso. Eu costumo falar muito sobre isso porque tem gente que acha que seguir um estilo de vida saudável, seguir uma dieta, é só de segunda a sexta, né? E como você bem colocou, para alguns de segunda a quinta. E quando a gente vai
pensar nesse impacto negativo desse final de semana, às vezes o pé na jaca é tão grande que ele destrói tudo que você fez durante a semana, né? E aí fica, né, as pessoas brigando com aquele efeito sanfona, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Eu nunca vi uma pessoa conseguir emagrecer e engordar meio quilo, 1 quilo na mesma semana. E existe muita essa oscilação. E quando a gente vai avaliar, está relacionada a esse final de semana, né? Que acaba sendo muito trash, né? Por quê? Por diversos fatores. Aumento de consumo de alimentos mais industrializados, é aquela pizzazinha com o chopp, né? Também tem uma tendência as pessoas não quererem praticar atividade física no final de semana, então você para de ter esse gasto calórico também no final de semana, né? Então, assim, tem que tomar um pouco desse cuidado, porque isso pode ser um impacto, assim, muito negativo num processo de emagrecimento ou simplesmente num processo de manutenção de peso também. E é muito legal a gente bater mais uma vez nessa tecla de que, ótimo, a gente está aqui falando de alimentos que vão ajudar a reduzir a celulite, mas quando a celulite é reduzida, muitas outras coisas também estão acontecendo. Não é só a celulite que vai acabar, é também a postura que vai mudar, né? E tem algo, vou voltar de novo para os seus posts, que eu adoro seguir você por lá pelo Instagram. Você fala o seguinte: você não vai se sentir feliz, não vai ter plenitude se você não souber por que você está fazendo. Ou seja, a gente precisa gostar da jornada. Tem que ser prazeroso o caminho, não o ponto de chegada. Não adianta querer ficar sem celulite para voltar a ter celulite depois. Vou emagrecer para voltar a comer tudo de novo. A gente quer emagrecer para poder comer tudo, né? Exatamente, assim. Eu sempre gosto de trabalhar e de fomentar essa dúvida na cabeça de quem me assiste, quem me segue, ou meus pacientes. Por quê? A gente tem que ter um motivo muito forte para mudar, né? A mudança é difícil, né, Fernanda? Assim, mudar não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Então, assim, o processo de mudança é um processo difícil, que ele começa com a tomada de decisão da mudança, né? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é decidir mudar, né? Então, assim, vamos botar o exemplo da celulite. Se eu tô me enxergando no espelho, né, de uma forma negativa, que eu não gosto, que eu tô assim com a minha região do quadril, pernas, bunda, com aqueles furinhos desagradáveis, aquele aspecto de casca de laranja que me incomoda. E se eu decido que eu não quero mais isso, que eu quero mudar, é o primeiro passo, é uma decisão, né? Só que a grande questão é, o nosso cérebro, ele tende a nos boicotar o tempo inteiro, né? O nosso cérebro, ele sempre tem 2 caminhos: a busca do prazer ou a fuga da dor. Então, se a pessoa relacionar que para ela ficar sem a celulite, ela vai ter que abrir mão das coisas que ela gosta de comer, talvez ela não queira passar por esse processo, porque isso vai doer. O cérebro não quer que ela sofra. Então, a tendência dela ser boicotada por ela mesma é enorme. E aí, quando eu falo do porquê, porque quando a gente tem um porquê muito forte na nossa vida, por mais que o nosso cérebro tende a nos boicotar, o nosso porquê é mais forte para encarar ele e falar assim: não, eu vou por esse caminho sim, por mais que me doa nesse momento, porque eu estou buscando o prazer a longo prazo. Uma mudança de estilo de vida que vai me trazer no futuro qualidade de vida, né? E aí é o que eu falo sempre, cara, quem não quer, né, conhecer seus netos, bisnetos, entrar numa igreja com seu filho, né, poder escutar a palavra vovó, e eu falo isso com muita propriedade porque hoje eu sou avó, e assim, cara, não existe coisa mais gostosa do que você escutar a sua neta falando vovó. E hoje eu tenho o meu objetivo, o meu porquê é a minha família, né, e o meu porquê eu quero ver a minha neta casar. Eu quero conhecer os filhos da minha neta. E para isso eu tenho que começar a construir a minha saúde hoje. Para isso eu tenho que começar a cuidar do meu corpo, né, que é o templo que eu ganhei de presente, né? E eu tenho que cuidar disso para eu ter saúde, disposição. Não adianta também envelhecer e ficar dependendo das pessoas. Eu não quero isso para minha vida e eu acho que ninguém quer isso para sua vida. Então é o que eu sempre falo. Sim, ter muito tesão pela vida em todos os aspectos, né? A gente tem que aproveitar. Essa vida é maravilhosa, só que a gente tem que ter saúde para aproveitar, né? Então, quando eu trago esse assunto do porquê, é porque o porquê, porque eu quero ficar mais bonita no espelho, é um porquê muito fraco. Agora, quando a gente pensa em viver, eu tenho uma hashtag que eu amo usar, e assim, é o meu mantra, viver bem além dos 100. É isso que eu desejo para minha vida e é isso que eu desejo para a vida de todos que me acompanham e que passam, né, pelo meu consultório.
é que todos vivam bem além dos 100 anos, né? Então, assim, para isso a gente tem que começar a construir um estilo de vida novo. E parte de uma decisão. Uma decisão. E a vida é todo dia, toda hora é hora de começar. Não deu para ontem? Todo dia. A vida continua sendo todo dia, inclusive hoje. Mas tem algo que precisa ser administrado nessa jornada, alguns ajustes precisam ser feitos e eu queria que você falasse sobre algo que, puxa vida, as nutricionistas sempre tocam nessa tecla de que, poxa, se tá passando fome tem algo errado. Como é que você pode gostar da jornada passando fome? Como é que você pode lutar contra a celulite se você tá passando fome? Puxa, vai dar errado, alguma hora vai dar errado. E aí? O que a gente faz para não ter fome? Na verdade, assim, eu não acredito em dieta muito restritiva, tá? Sempre quando você opta por esse caminho, é um caminho fadado ao fracasso. Por quê? Você vai conseguir emagrecer? Vai, claro que vai. Você vai passar por uma restrição alimentar, você vai emagrecer no primeiro momento. Mas chega uma hora que o nosso organismo, ele entra num estado que a gente chama de platô. Ele começa a entrar num estado de economia de energia. Porque nós precisamos de energia, então acontece isso de você ter que fazer um ajuste na alimentação para que não tenha uma restrição muito severa, para que você consiga seguir esse planejamento a longo prazo. Ninguém consegue viver em restrição por muito tempo. Né? Então é isso que acontece. No caso também da celulite, não adianta você querer se entupir de chá, por exemplo, a partir de agora eu vou tomar 2 litros de chá de cavalinha. Primeiro, a louca do chá. Primeiro, você vai passar o dia inteiro no banheiro, né? Então vai diminuir sua produtividade no trabalho, né? Vai atrapalhar a sua vida social, não vai dar certo. E segundo, isso não é sustentável, né? É uma coisa que você consegue fazer por 1 semana, 2 no máximo, depois você não consegue mais, né? Então, esses ajustes da alimentação, adequando à rotina de vida de cada pessoa, né? Porque, Fernanda, a sua vida é diferente da minha. E assim, você tem que entender que a sua alimentação tem que se adequar à sua rotina de vida. Senão você não consegue fazer. Não adianta, de repente, eu falar pra você que você tem que ficar pesando todos os alimentos que você for consumir. Se você é uma pessoa que viaja muito, como é que você faz? Você leva uma balança debaixo do braço, né? Então isso não acaba que no dia a dia isso não funciona, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, entender como é que tá a nossa vida hoje, entender o que a gente consegue nesse momento abrir mão, né? Então tem isso também. Hoje você está disposto a caminhar 10%. Daqui a um mês, talvez você esteja disposto a caminhar 50%, né? No próximo mês, de repente, por questões emocionais ou questões profissionais, você tem que reduzir essa velocidade e vai começar a caminhar a 5%. E eu sempre falo isso, não importa a velocidade que você chega. O que importa é você chegar no seu objetivo, né? Então, se a gente pensa... Eu falo muito de emagrecimento porque a celulite está relacionada com um aumento de gordura corporal, né? Então, acaba que no processo de emagrecimento a gente já tem uma melhora do aspecto da celulite porque a gente diminui gordura corporal. E aí, nesse emagrecimento, se for de 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, a jornada é diferente, né? O tempo do caminho é diferente. É a mesma coisa que eu sair daqui, né? Eu tô no Rio de Janeiro. Eu sair daqui para Niterói, eu tenho uma distância. Se eu sair daqui para São Paulo, é uma outra distância. Mas o importante é o quê? O meu destino final, né? Então, por mais que eu não possa só focar no destino final e eu tenho que aproveitar a jornada, como você bem falou, a jornada tem que ser prazerosa, porque senão você desiste no meio do caminho. Senão vai cansar, né? Eu vi um post seu falando o que fazer para sentir menos fome. Parece que 3 dicas boas. Quais seriam? Primeiramente, assim, é aumentar o consumo de alimentos que dão mais saciedade. Tá? Então, a gente tem grupos alimentares que têm esse papel. Um desses grupos alimentares são as fibras. Então, sempre quando a gente aumenta o consumo de fibra, a gente está aumentando a nossa saciedade, tá? O segundo grupo de alimentos são as proteínas. Então, também, aumentar a quantidade proteica da sua refeição ajuda a aumentar a saciedade. E também a hidratação, né? Por mais que as pessoas achem que a água não serve para nada, que não mata a fome, tem algo que é muito interessante. O nosso cérebro, ele confunde, ele não sabe distinguir o que é fome e o que é sede. E muitas vezes a gente acha que está com fome e, na verdade, é sede. Então, uma estratégia bem interessante é a gente consumir um pouco de água antes para mascarar, não é nem mascarar, para saciar o nosso organismo
da necessidade de hidratação, e quando a gente vai para a refeição, a gente acaba indo com menos fome. Então a gente come menos. Interessante. E tem, assim, uma máxima muito bacana, né, que eu já vi você falar. Assim, primeiro a gente muda a alimentação, depois a alimentação muda a gente, né? Com certeza, assim, não existe quem não passe pelo processo de mudança de estilo de vida que volte atrás. Não existe. Eu não conheço uma pessoa que tenha passado pela jornada, né, desafios no meio do caminho, mas que tenha conquistado esse estilo de vida mais saudável. E se você perguntar para essa pessoa se ela quer voltar a ser o que ela era antes, ninguém quer, né? Então, assim, primeiro a alimentação começa a mudar, né? Porque a gente começa a ver resultado e as pessoas são movidas por resultados. Então, quando a gente começa num processo de emagrecimento, geralmente eu busco estratégias que tenha, a primeiro momento, um emagrecimento rápido. Para quê? Para que a pessoa tenha o resultado e se estimule a continuar no processo. Depois a gente vai adaptando para mudar o estilo de vida, porque aí deixa de ser dieta e passa a ser estilo de vida. Eu brinco que eu odeio a palavra dieta. Dieta significa que é algo que começa, tem meio e tem fim. E aí é como se a pessoa pudesse voltar a comer tudo errado de novo, né? Então, assim, a dieta só serve para dar o primeiro empurrão. Depois a gente começa a mudar estilo de vida. E aí depois, quando a gente percebe esse estilo de vida, né, essa nova alimentação, mudou quem a gente é. Porque muda a disposição, muda a nossa relação com as pessoas, muda a autoestima, de repente muda até a parte profissional, porque a gente, principalmente pensando em mulher, né, ela acaba se sentindo mais confiante quando ela tá mais bonita, quando ela tá no peso ideal, e isso pode melhorar até a questão profissional dela. Então, assim, acaba que a alimentação começa a mudança e depois não tem volta mais, assim, o estilo de vida é algo que, quando a gente conquista ele, a gente não quer voltar mais. É orgânico, né? Vira algo que você leva para a vida, né? Não tem mais, assim, a dieta, regime, né? São palavras duras, né? Regime, dieta. Eu lembro sempre, e dietas restritivas, me vem muito a imagem daquela mola comprimida, né? Que em algum momento ela vai soltar, né? Ela vai... Agora, tem algo também muito importante, acho que é uma dica preciosa nesse processo todo, que é a rede de apoio, né, Sabrina? Porque a gente tem amigo para tudo nesse mundo, né? Eu sou mineiro, por exemplo, estou aqui gravando em São Paulo, mas sou mineiro de Belo Horizonte, a capital mundial dos bares. Você imagina meus amigos de BH quando eu tô lá. Me chamam para quê? Para correr, para comer uma saladinha ou para ir pro boteco? É boteco. Mas eu preciso ter os amigos que vão me chamar para correr, para dar uma volta na Lagoa da Pampulha, né? E aqui em São Paulo a mesma coisa. A gente precisa ter essa rede, porque senão fica mais difícil ainda. Na verdade a gente tem, a gente pode falar entre dois lados, né? Um é a rede de apoio, que são aquelas pessoas que no momento que você pensar em desistir, vão ser aquelas que vão falar assim, cara, lembra do seu porquê, vamos junto, eu te ajudo. Não, então olha só, não vamos sair hoje não, a gente fica em casa, faz um outro tipo de programa. Então tem que ter uma rede de apoio. O ser humano é um ser sociável, né? Então a gente precisa desses relacionamentos, ninguém vive sozinho, então a gente precisa se relacionar, né? E por outro lado, existe o que você falou, existe até já uma nomenclatura para isso que se chama ambiente obesogênico, ou seja, existem ambientes quando você se insere, e não só ambiente físico, mas sim ambiente de pessoas que vão te levar ao ganho de peso, né? Favorece ao ganho de peso, a obesidade, que é exatamente o que você falou. Amigos que estão sempre pensando no boteco, na cervejinha, né? E são gente boa, gente muito legal, né? E eles não querem o teu mal, né? Eles não querem o teu mal, mas assim, acaba sem querer prejudicando muita gente, né? Então, assim, a gente tem que saber, e eu sempre falo, não é que você precisa decidir, então agora eu não sou mais amigo dessa galera. Não, calma, não é assim, né? Mas você tem que entender em que ponto do processo você tá, né? Pensando no processo de emagrecimento ou de mudança de estilo de vida. Que ponto do processo? Nesse momento, cabe eu estar mais inserido nesse ambiente que pode me dificultar o meu objetivo? Se sim, é o momento de você se resguardar um pouco mais.
né? Abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de algumas coisas. Fazer escolhas, né? Não tem almoço de graça, né? Não tem mágica, não tem. É aquela história, no pain, no gain, né? Não tem jeito. Sempre vai doer alguma coisa, né? A gente sempre tem que abrir mão de algo para conquistar outra. E aí a gente, no momento, tem que pensar e colocar na balança mesmo. Vale a pena eu abrir mão disso para conquistar isso? Se vale, vai fundo. E aí entra a rede de apoio, porque vai ter momentos que você vai fraquejar. É normal a gente fraquejar. De novo, somos humanos, não somos perfeitos. Vai ter momentos da nossa vida que a gente vai se questionar se vale a pena, se questionar se é isso mesmo que a gente quer. E aí entra a rede de apoio para lembrar qual é o nosso porquê, para lembrar que tem pessoas que a gente ama, que tá do nosso lado, né? Que vai ajudar a gente a passar por esses momentos mais desafiadores. Então, assim, é muito legal a gente ter, sim, uma rede de apoio em qualquer área da nossa vida, com qualquer objetivo que a gente tenha. Mas no objetivo de emagrecimento e mudança de estilo de vida é essencial. Muito bem. E é essencial também acompanhar a Sabrina pelas redes sociais. O Instagram dela é @SabrinaTheil, com THEIL. É isso? É um nome difícil, um sobrenome difícil, mas se colocar Sabrina TH já aparece eu. Sabrina TH. E tem um instituto também, né? É um instituto? Eu tenho algumas clínicas de estética, né? Eu tenho uma empresa que trabalho com desenvolvimento de nutrição comportamental, né? Que hoje a gente entende que a nutrição não adianta só passar a dieta, né? O ser humano, ele é muito mais emocional. Então, a gente trabalha com várias ferramentas que ajudam nesse processo, né, que eu acho que é uma abordagem mais assertiva. Porque dieta, Fernando, todo mundo sabe o que tem que fazer. Dieta, a pessoa vai no Google e busca trocentas dietas. Dieta da lua, dieta da sopa, dieta cetogênica, dieta low carb, tem várias dietas. Agora, o processo do emagrecimento não é só dieta, né? É muito mais essas questões emocionais, né? Será que eu consigo fazer esse planejamento? O que eu preciso? Né? Qual é o meu plano de ação? Eu gosto de trabalhar com meta, com micrometa também. Quais são meus limites? Quais são minhas possibilidades, né? Minhas dificuldades, exatamente, né? Isso é maravilhoso. Exatamente. É muito bacana. Ó, Sabrina, eu ficaria aqui até amanhã de manhã, de tarde, conversando sobre isso. Eu adoro essa conversa, esse assunto. Acho que é muito bacana, porque isso tem muita ligação com autoconhecimento, com autodescobertas. A gente começou a falar sobre celulite, que é um assunto até mais feminino, mas, na verdade, é daí que a gente parte para o mundo, né? E foi muito bacana esse papo. Eu quero te agradecer imensamente. Boa sorte na jornada. Espero ter outras oportunidades da gente conversar. Com certeza. E tudo de bom para você. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Fernando. Estou aqui à sua disposição, à disposição dos seus seguidores. Se tiverem qualquer dúvida, é só me chamar lá no Instagram, que eu faço questão de responder um a um. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima semana. Valeu. Saúde.